Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus alcance você, a sua casa e a sua família. Eu sou o presbítero Juciones Miguel e você está em mais um episódio do projeto Eu Digo Sim. Nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, projeto Restaurando Vidas. O nosso pastor presidente, você já sabe, é o pastor José Suimar. O nosso pastor da nossa congregação é o pastor Leomir Rodrigues e nós fazemos parte da coordenação do Departamento de Jovens Unidos em Cristo. E hoje nós estamos aqui para apresentar aos queridos irmãos mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical para o Departamento de Jovens. Essas pré-aulas são lançadas todas as semanas que antecedem o domingo, que é o dia de reunirmos no templo para aplicarmos a aula da EBD. Hoje nós estamos aqui em um momento muito especial. Nós temos aqui um convidado que já esteve aqui conosco e mais uma vez está com a gente. É um convidado muito especial, é um homem de Deus, um pastor jovem que Deus levantou nessa geração, uma voz de Deus. Na verdade, falta vocabulário para falar sobre este homem, que é um homem de Deus. Ele é músico, ele é maestro, ele é professor de teologia, ele é pastor de uma das nossas congregações do ministério. Eu estou falando do pastor de Gloucester, pastor Mateus. Pastor Mateus, que prazer recebê-lo nessa feita uma vez mais. Pai do Senhor, presbítero Juciones, Tudo bem? Irmãos, amém. Graças a Deus. É um privilégio mais uma vez estar aqui, juntamente com os irmãos. Bondade sua. Deus continue abençoando vocês. E é realmente um privilégio. Eu louvo a Deus pela vida do pastor local, amém. Pastor Leomir, pelo nosso presidente, pastor Suimar, e pela vida do nosso ministério e por esse projeto. Amém. Deus, em nome de Jesus, continue abençoando amém. Vocês. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Agora também ao meu lado direito está aqui o nosso coordenador do Departamento de Jovens Unidos em Cristo, Diácono Mon Everton. Mon Everton, pode ser meu irmão? Pode ser, meu. Como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem? Paz, é uma alegria imensa estar aqui nessa gravação. Desde quando eu me retornei aos caminhos do Senhor, eu costumei a ver o irmão Mateus no púlpito, né? Uhum. E hoje já está pastoreando uma das nossas congregações. Então, para mim, quando eu descobri que ele tinha a mesma idade que eu, para mim foi um motivo de orgulho, que Sim. Deus começou cedo a trabalhar na vida dele. E acaba sendo inspiração para nós que estamos começando a nossa caminhada. Yeah. Então, irmão Mateus, não quero honrar o homem, porque a honra somente a Deus. Mas a gente, quero falar para o senhor que o trabalho do senhor e a forma com que o senhor trabalha é uma inspiração para nós. Amém. E aqui estamos gravando esta pré-aula para que nós, através com o senhor e algumas pessoas aqui, se tornamos inspiração para você, jovem, que está aí para começar a sua caminhada. É forte, isso é forte. Obrigado. Isso é um negócio de Deus, né? Presbítero Modonias, paz do Senhor, meu irmão. Meu amigo, a paz Tudo do bem? Senhor. Melhor agora. Que aula maravilhosa é essa, né? Eu estou muito feliz, tá? Que hoje eu estou presença de amigos. Fica até difícil de encontrar palavras para mim descrever nesse dia, né? É a sua graça, é a bondade de Deus e o privilégio de estar com vocês e aprender. Yeah. A gente aprender e eu poder me alimentar nessa mesa. Que Deus abençoe a nossa vida, que nós temos, né? Teremos uma aula abençoada, né? Que toda dificuldade venha cair por terra pelo poder no nome de Jesus. E as vidas que estão do lado de lá venham ser alcançadas através do timbre das vozes dos nossos professores. Isso é forte, isso é de Deus. É uma aula envolvente, é um negócio de Deus e a gente está muito feliz porque estamos aqui, pastor Mateus, para nós é um privilégio e ter a presença do Senhor, quanto também a presença do Everton. Falar nisso, Everton, estava com saudade de você aqui na pré-aula, né? Já faz dias. Então, para a gente é um privilégio. Homens de Deus, né, são jovens, todos aqui somos jovens, levantados por Deus para fazermos a diferença nesse tempo. Então, é o que o Adonias disse. A tonalidade da voz do Everton, da voz do pastor Mateus, da voz do Adonias, é a tonalidade que vai alcançar muitos corações. E Deus nos levantou nesse tempo para fazermos essa obra de Deus que é tão poderosa. A aula de hoje é mais uma daquelas aulas que é pancada, né? É a aula que a gente vai falar assim, sem cortar a volta, né? Que o crente é sim, sim ou não, né, não, Everton? O crente é desse jeito. A aula de hoje, queridos e amados irmãos, é a aula de número 9.
A falácia do ateísmo. Meu Deus. Meu Deus do céu. É sobre isso que nós vamos nos esbruçar nesse período, nessa aula poderosa, para falarmos acerca desse contexto do ateísmo. Para iniciarmos a nossa lição de hoje, o nosso querido irmão Pastor Mateus fazendo a leitura do texto principal da nossa lição. Amém. O texto principal da nossa lição vai dizer o seguinte: disseram os nécios no seu coração, não há Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Salmos 14, verso 1. Meu Deus. O Glória texto a Deus. principal já mostra como é que vai ser a lição, né, Presidente Daniel? Não há Deus. Não há Deus como nosso Deus, né? Diácono Mon Everton, resumo da nossa lição. O resumo da nossa lição diz assim: a criação testemunha claramente sobre a existência de Deus, tornando indesculpável a incredulidade. Meu Deus. Glória a Deus. Presidente Modonias, os objetivos da nossa lição. Indicar as motivações que levaram ao ateísmo e mostrar respostas bíblicas sobre o ateísmo e identificar as consequências espirituais e morais dessa posição filosófica que nega a existência de Deus. Muito bem, então a lição de hoje vai falar sobre essa visão, né, essa falácia do ateísmo. O ateísmo nada mais é do que aquele que acredita que Deus não existe. Né? Na sua mentalidade, Deus não existe. E essa falácia, ela tenta achar oportunidades e crédito dentro do coração dos nossos jovens, né? Quem para ouvir Mateus falar, ele apresenta várias teses, vários conteúdos. Só que eu quero dizer algo especial para você, jovem. Quem sabe você sente assim, quem sabe um jovem que está sem ferramentas para se defender acerca dessa falácia. No final dessa aula você vai ter todas as ferramentas que você precisa para se defender dessa falácia. Glória a Deus. Porque nós estamos aqui, de fato, empenhados a levar um conteúdo poderoso para a sua vida, para a sua casa e para a sua história. Preste bem atenção. Tudo o que existe só existe por causa da existência de Deus. Meu Deus, aleluia. O som da voz de Deus. Olha, há muito tempo atrás Deus disse, haja céu, haja terra, haja água, haja firmamento. E o som da voz de Deus não perdeu a sua qualidade. Glória a Deus. O som da voz de Deus ainda ecoa sobre as nossas vidas. Nas aulas passadas nós falamos sobre a presença de Deus, a sua presença imanente e a sua presença transcendente. Ou seja, tudo que existe e é sustentado exatamente pela mão de Deus, pelo poder de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar. Se você conhece alguém que é ateu, que não crê na existência de Deus, que não crê no poder do Criador, eu te convido a você enviar esse vídeo para ele, a você propagar essa mensagem para que mais vidas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Everton, estou ansioso para a gente começar essa lição de uma vez por todas, não, Adonias? Vamos lá, né? Ainda mais Não, hoje, né? nós temos aqui uma enciclopédia bíblica, né? O homem da teologia bíblica, então nós temos que... Bondade sua. Nós temos que usufruir desse momento, né? Nós somos crente ninja sabe o que fazer, né? Pastor Mateus, com toda a liberdade, está nos apresentando o primeiro ponto da nossa lição. Glória a Deus. Então, o primeiro ponto da nossa lição vai trazer para nós a respeito das motivações do ateísmo. Eu já disse em outra aula, mas os assuntos são similares e é importante trazer aqui novamente para que fique bem gravado para os nossos ouvintes, que a ciência ela não tem poder de provar que Deus existe. Isso é um ponto. Mas outro ponto é que a ciência não tem o poder de provar que Deus não existe. Dentro disso tudo entra o que nós chamamos de cientificismo. Cientificismo que é a ciência manipulada. Exatamente. Né? Mas o cientificismo, ele defende que o que a ciência não pode provar,
então não existe. Só que isso nós entramos em vários problemas por crer nisso. Por quê? A ciência, como eu disse, ela não pode provar que Deus não existe, mas não pode provar que Deus existe. Então, há um grande vazio nesse meio aí, porque a ciência consegue ir até um certo ponto. Dali para lá, nós respondemos com a Bíblia. Então, a ciência, o estudo verdadeiro da ciência, deixa um grande questionamento, na verdade, né, sobre quem é o Criador de todas as coisas, ou se existe um Deus soberano. A ciência, o verdadeiro estudo da ciência, mostra para nós que há alguém que fez todas as coisas e que há a existência de alguém que é soberano. Porém, a ciência não diz quem que é, porque ela não tem essa capacidade. E é aí que nós entramos com a Bíblia, que é totalmente embasada pela ciência também, a verdadeira ciência, como nós já vimos em outras aulas. Então, a ciência consegue ir até um ponto que, a partir dali, nós respondemos com a Bíblia. Por exemplo, a ciência mostra que há necessidade de um design inteligente ou de um Deus soberano que sustenta todas as coisas e que criou todas as coisas. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos esse design inteligente ou esse ser soberano, né? Então, nós cremos que esse Deus soberano foi o criador de todas as coisas e é quem sustenta todas as coisas. Então, uma das motivações do ateísmo é o fato de que a ciência não mostra Deus, ela mostra que há a necessidade de um Deus. Então, eu acredito que uma das motivações do ateísmo é estudar a ciência de forma desonesta, porque há pessoas que simplesmente chegam em um ponto que é necessário partir para a fé e ela simplesmente diz, não, eu prefiro ficar sem resposta aqui e isso aqui é ciência. Se não for ciência, eu não quero. Só que a Bíblia é totalmente embasada, né, pela ciência. A ciência simplesmente prova o que a Bíblia diz. Exatamente. Né? Nós já tivemos vários exemplos aqui em outras aulas e nós não vamos entrar nesses assuntos novamente, mas os ouvintes podem voltar aí às lições, né, e ir escutando novamente. Mas esse é o ponto central da ciência. E aí o autor colocou para nós o Salmo 19, verso 1. Os céus manifestam a glória de Deus, ou seja, a natureza manifesta a glória de Deus. Não tem como nós olharmos para a natureza ou olharmos para o ser humano e dizer que simplesmente foi fruto do acaso. Porque nós, observando a natureza e o ser humano, nós conseguimos chegar à conclusão de que verdadeiramente há alguém por trás disso. E que esse alguém é o nosso Deus. E aí, outra motivação que os ateístas têm para se tornarem ateístas é o grande problema do mal, né? Que esse é um argumento bastante utilizado pelos ateístas. Existem algumas perguntas quando nós pensamos no problema do mal. Algumas. Se Deus existe, por que é que ele permite o mal? Se Deus existe e é poderoso, por que é que ele deixa ainda o mal existir? Ou se Deus existe e é poderoso, então ele é um Deus omisso, que não se preocupa com a humanidade. Porque se ele existe e é poderoso para acabar com o mal, por que é que ele não acaba com o mal? Então, eles taxam esse Deus de um Deus omisso. Só que quando nós olhamos para o texto bíblico, ou para a Bíblia na sua completude, ela vai mostrar para nós esse problema do mal. O problema do mal não advém de Deus.
Deus não cria o mal. O mal vem através de uma ação humana, né? O ser humano abraça o pecado e vira as costas para Deus. E a partir disso aí, entra o mal como resposta do pecado. Então, por exemplo, algumas pessoas dizem, por que é que Deus permite alguns passar fome? Ou por que é que Deus permite alguns sofrer? Deus, ele não permite isso porque ele é ruim. O que Deus faz e o que a Bíblia nos mostra é que ele traz a resposta para o pecado. Por exemplo, Deus é um Deus justo e a justiça e a santidade está intrínseca no caráter de Deus. Yeah. Então, se a santidade está intrínseca no caráter de Deus, portanto, Deus não pode comungar com o pecado. Então, se Deus não pode comungar com o pecado, porque ele tem a santidade intrínseca no seu caráter, e ele também tem a justiça, então ele vai tratar o pecado da forma que deve ser tratado. Então, o que Deus traz, na verdade, não é o mal. Deus traz a justiça contra o pecado. Exatamente. Por exemplo, se alguém peca, vou usar aqui um exemplo bem claro para que nossos ouvintes entendam. Alguém comete um adultério, por exemplo. A resposta contra aquele pecado, muitas vezes, é a destruição da família e a espada de Deus na casa daquela família. Yeah. Lembra de Davi? Uhum. Justamente. Deus quem quis que os filhos de Davi fossem daquele jeito ou cometesse tais atos? Não, porque Deus é bom. Mas Davi abraça o pecado. E Deus, como um Deus justo e santo, ele não pode tolerar o pecado e ele trata com o pecado ou com o pecador. Então, muitas vezes as pessoas dizem que Deus é ruim por fazer tais coisas. Não, na verdade, Deus é muito o contrário disso. Porque nós dissemos que Deus é santo, é justo e que está intrínseco no caráter dele. Só que, além de Deus julgar o pecado, por conta disso, ele fez algo além, que demonstra quem ele é de fato. Aleluia. Ele, além de fazer isso, ele, em resposta ao pecado, mostrando para a humanidade o seu grande amor pela humanidade, ele traça o plano de redenção, que é basicamente para redimir o ser humano do seu pecado. E a resposta de Deus para o ser humano perdido é Cristo. Então, voltando aqui ao problema do mal, porque senão a gente vai indo, daqui a pouco a gente está... Mas é basicamente isso. Deus não é o criador do mal. O que Deus cria ou o que Deus traz é a resposta justa contra o pecado e contra quem comete tal coisa. Então, existem pessoas sofrendo hoje, não porque Deus quer que elas sofram, mas por conta dos resultados de suas próprias ações ou de suas próprias práticas. Mas ainda assim, se elas quiserem, tem o plano de redenção. Meu Deus, isso é tem muito forte. Cristo. Se elas olhar para Cristo, acabou. Pastor Mateus, eu estava esses dias ouvindo o pastor Cláudio Calais trazendo uma referência. Grande homem de Deus. E ele fala algo muito interessante. Ele conta sobre... Eu até disse em uma das nossas aulas isso. Ele fala sobre um professor na faculdade, ministrando a sua aula, ele recebe uma pergunta de um aluno. E a pergunta do aluno foi exatamente essa. Se Deus existe, se esse seu Deus existe, o porquê que é que pessoas tão boas recebem o mal sobre si? E aí o professor, de forma usada pelo Espírito Santo, dá uma resposta, dizendo, olha, isso aconteceu só uma vez, e faz bastante tempo, que um só homem
um só homem que verdadeiramente é bom Glória a recebeu Deus. sobre si o mal que não Da era dele. humanidade inteira. Então isso é muito forte. É. Né? Esse contexto acelera os nossos batimentos cardíacos, porque, de fato, um homem bom que não tinha pecado, que não merecia levar a cruz, por amar-nos, levou o mal que não era dele. É. Né? Então isso é muito forte para as nossas vidas. Verdade. Então, acho que ficou claro. E só mais algum vontade, ponto professor. aqui. O comentarista da lição traz um subtópico importante. É o subtópico 3, que ele diz orgulho e desejo de autonomia. Ou seja, uma das motivações do ateísmo também é o orgulho e o desejo de autonomia. Porque se as pessoas creem que não há um Deus, elas não têm responsabilidade moral com tal Exatamente. Deus. Então, ou seja, se eu não tenho responsabilidade nenhuma moral com Deus, então eu ando do jeito que eu quero, Faço do jeito que quero. faço do jeito que quero. As leis, eu mesmo São faço. as minhas leis. As minhas leis. Meu corpo, minhas regras. É bem isso. Meu Então- corpo, minhas regras. É, basicamente isso. Então, se você aí, adolescente, já ouviu Meu Corpo, Minhas Regras, tome cuidado com isso. Isso é falácia. Tá? Isso é falácia. O nosso corpo é templo do Espírito isso aí. Santo. Aleluia. Glória a É, Deus. e as regras que nós cumprimos os princípios bíblicos. Bíblicos. Isso é a verdadeira felicidade. E essa é a verdadeira liberdade. Tá? Então, isso é uma das coisas que atraem o ateísmo. As pessoas creem no ateísmo, né? Porque elas excluem um Deus, excluem sua responsabilidade moral e vivem do jeito que quer. E aí nós vemos essa decadência, né, na nossa civilização, das pessoas, do modo de agir, do modo de tratar umas às outras, do modo de viver, e vemos como o diabo tem trabalhado aí nessas culturas que excluem Deus e que vivem segundo o seu próprio querer, trabalhando, né, para o hedonismo, que é o prazer de si mesmo, né, trabalhando para fomentar ou sustentar o seu próprio prazer dia após dia. Então, esses são o que são as motivações do ateísmo. Na verdade, algumas das motivações. que o autor colocou aqui nas nossas lições. Isso é muito interessante, pastor Mateus, Tonias, o Everton, porque, para quem está nos ouvindo, eu gostaria que fechasse essa câmera aqui em mim, que eu preciso dizer algo muito interessante aqui. Cadê a caneta? Para você que quem sabe é ateu, quem sabe você é um jovem, quem sabe você é uma moça, quem sabe você é um adolescente ou mesmo uma criança que recebe desde a sua infantilidade a visão do ateísmo. Essa visão do ateísmo ela é muito problemática porque a existência de Deus é algo que é incondicional. Se você crê ou não que Deus existe, Ele existe. Ele existe. Aleluia. Glória a Deus. Independente da sua crença. Ele está assentado no mais alto sublime trono e tudo está debaixo do governo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode hoje dizer para você mesmo, se enganar você mesmo, dizer Deus não existe. Mas escute bem o que eu vou lhe dizer. Você tem duas opções depois dessa palavra. Ou você se arrepende e crê em Deus e organiza a sua vida com a eternidade com Cristo, ou na eternidade tu vai ter um encontro com o Deus que você nega hoje. E nesse dia vai ser tarde demais para você. E através desse meio tecnológico, através desse vídeo que está chegando até você, quem sabe você está nos vendo ou quem sabe você só está nos ouvindo, mas eu quero dizer para você, o Evangelho de Jesus está sendo pregado ao seu coração. É tempo de se arrepender e se render aos pés de Cristo, porque tudo o que existe é exatamente porque a mão de Deus está estendida ao nosso favor. Aleluia. Glória a Glória a Deus. Deus. Glória a Deus por isso. Vamos lá, vamos prosseguir com a nossa aula, porque enquanto estamos aqui, a presença de Deus está conosco, nós estamos envolvidos, Aleluia. tocados Glória pela a presença de Deus. E Deus existe tanto é verdade que Deus existe, que Ele está aqui falando conosco, né? Glória a Deus por isso. Vamos para o segundo ponto da nossa lição bíblica
na pessoa do nosso querido irmão diácono, irmão Everton. Aleluia. Everton, eu sei que você está assim, Tá. com desejo de falar. Na Meu verdade, Deus. quão bom seria se a gente continuasse escutando o pastor Mateus. É verdade, é verdade. Estava muito interessante. Oh, E Jesus. algumas das coisas que ele falou, eu tinha separado para falar. Então, Olha só aí, vou então dar uma é pincelada. de Deus, por então. cima aqui. Então esse negócio é de Glória a Deus, Deus. velho. Eu vou tentar só diferenciar um pouco aqui algumas coisas, mas seguindo a mesma Amém, linha de Isso é bom. pensamento glória a do pastor Deus. Mateus. Mas o tópico que me foi dado foi assim, resposta bíblica ao ateísmo, conhecimento de Deus. O autor deixa uma partezinha dizendo assim, a Bíblia ensina que todos os seres humanos têm uma consciência natural da existência de Deus. O apóstolo Paulo escreveu. Aqui, a gente vai para a Bíblia, o apóstolo Paulo escreve em Romanos, capítulo 1, versículo 19, dizendo assim, porquanto o que é de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece, desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais os homens são, por isso, indispensáveis. Quando a gente olha para esse versículo aqui, eu quero voltar um pouquinho, bem na criação do homem. Porque aqui ele fala assim, dos atributos. E alguns atributos de Deus, ele foi passado para o homem através da criação. Amém. Como, eu separei aqui 4 atributos que falam muito com o ser humano, que é o amor, que é a justiça e a misericórdia de Deus. Em João capítulo 1, versículo 4 e 7 diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ou seja, todos nós temos atributos que se comunicam com Deus. Prova disso eu tiro da onde? Se a gente for lá para Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Glória a No Deus. versículo 27, ele vai falar com nós, e fez conforme a sua imagem e semelhança. Então, o homem em si, alguns atributos ele herdou do Criador. Por isso que muitas das vezes, quando a nossa alma chora e ele pede uma ajuda, não há ninguém que pode nos ajudar, a não ser o Criador. Yeah. Mas engraçado é que a ciência, ou seja, o ateu, ele procura algo para explicar a nossa necessidade. Sendo que nós, na Bíblia, quando olhamos para o nosso manual aqui, tudo que a gente precisa está nela. Yeah. É. Se a alma chora desoladamente no seu canto, em um canto em depressão, não há remédio que pode te curar. Ele pode te manter dopado, mas o Criador pode. Aleluia. Glória a Isso Deus. é forte. Glória a Deus. Se o coração amargamente, ele clama algo, o único que pode sarar é o Criador. E o irmão Mateus, ele falou algo muito interessante, que as pessoas perguntam, por que do endurecimento do coração do homem? Por que que o homem, às vezes, ele continua no pecado, ele não quer aceitar a Deus? E por que que tem a maldade no homem? O pastor Mateus foi muito feliz em dizer que a maldade não está no Criador, mas sim na queda do homem, Yeah. que é o meu segundo tópico aqui, que diz assim, que o autor foi muito feliz em dizer que a queda do homem, ele endureceu o coração do homem. Ou seja, quando estamos distante do Criador, há um endurecimento do coração do homem. E quando se há um endurecimento do coração do homem, é porque ali está o pecado e ali está a maldade. Então, os atributos que são comunicáveis de Deus com a gente, ele cessa de existir. Se você olhar, por que que a pessoa mata? Ou por que que a pessoa rouba? Ou por que que ela faz o mal? Em sua consciência, ela sabe que está errado. Só que ela, por sua escolha própria, ela vai e faz isso. Não é porque ela é vítima da sociedade. Me desculpa, eu não consigo acreditar nisso. Mas é porque ela, na sua escolha, ela decidiu fazer isso. E quanto mais ela erra, mais distante do Criador fica. É interessante o que você está falando, Diácono Everton, porque se Deus intervém nessa questão do homem, não deixando com que as consequências do homem atinja ele, Deus estaria sendo injusto. É basicamente um professor que se assenta na frente da sua classe
e faz uma pergunta para os alunos. Eu quero que vocês me deem se eu sou um bom professor ou se eu sou um ruim professor. Em que a nota 0 vai falar que eu sou um péssimo professor e que a nota máxima 10 vai falar que eu sou um bom professor. E quando os alunos dão a nota, ele pega somente as notas 10 e as notas 0, ele simplesmente amassa e joga fora e passa a crer que ele é o ótimo professor. Mas ele interviu no resultado, ou seja, teve uma intervenção. Imagine você, a nossa justiça perante Deus, ela não passa de trapo de imundícia. Se nós que somos homens queremos ser justos e a nossa justiça perante Deus é nada, imagine a justiça de Deus. Então, por isso que o homem carnal não entende essa questão e levantam teses do meio do nada. Do meio do nada. Em dizer que Deus é injusto em não intervir naquela situação de alguém que está recebendo males, de alguém que está doente, de tal situação. Isso são efeitos da queda do homem. Dentro desse contexto aí, presbítero Jusciones, com licença, se o senhor me permite. Claro. Toda a liberdade. Tem um exemplo muito claro, que é o exemplo de Faraó. Quando Deus chama Moisés para pedir, para libertar o povo, né? E Moisés vai até Faraó e o texto bíblico diz que Deus endurece o coração de Faraó. Só que a interpretação daquilo ali correta não é que Deus endurece o coração de Faraó. No original, aquilo ali é Deus entregando Faraó às suas próprias vontades. Seus próprios desejos. Então, assim, as pragas no Egito foram resultado de Faraó não querer ouvir a Deus. Exatamente. Foi resultado da própria ação de Faraó. Então, Deus não é ruim de ter jogado a praga. Até porque, se Faraó resolve aceitar ouvir a voz de Deus, não haveria. Não haveria, né? Então, assim, o nome de Deus, é claro, foi glorificado através daquilo ali, obviamente. Porém, não parte de Deus escolher Faraó e dizer assim, ó, eu vou endurecer seu coração, você vai ser ruim porque eu quero te penalizar por isso. Não, é o próprio Faraó. Então, Deus, ele entrega a Faraó a sua própria vontade. Seus próprios desejos. Seus próprios desejos. E Deus faz o nome dele ser glorificado através daquilo ali, trazendo justiça. É tão interessante isso, e é bom ter uma aula assim com homens de Deus, porque nós estamos aqui contra a visão do ateísmo e já estamos também falando sobre o calvinismo. Né? Glória a Deus. Eu não queria dizer, mas já foi. Então, glória a Deus. É isso que é bom estar com homens de Deus por isso. O conteúdo é profundo. Já resolve várias coisas, um problema só. Maravilha. Irmão Everton, você pode ficar à vontade, meu filho, em nome de Jesus. Não, e o mais engraçado é que a indignação do ateu ou da pessoa, ele fala assim, por que Deus não age? Mas e se Deus agisse, ele mudaria a pergunta. Que Deus é esse que faz eu fazer tudo conforme a vontade dele? Exatamente. Aonde que está o livre-arbítrio que ele prega, que ele deu para a sua criação? Exatamente. Então, esse questionamento, ele vem do ser humano com o coração endurecido, ou seja, um ser humano que se entrega o coração às suas vontades seus desejos. E esquece de seguir as leis de Deus, ou seja, o que é pedido de nós. Porque se a gente for olhar, eu não faço o que é errado porque eu sou cristão. Eu não faço o que é errado porque o que foi printado em mim desde a minha criação é que isso é errado, você não pode fazer. Justo. Eu não mato ninguém porque eu sou cristão e eu vou para o inferno por causa disso. Não, eu não mato a pessoa porque eu sei que é errado, que o único que tem poder de dar a vida e tirar a vida é o Criador. Então, muitas das vezes eu paro e questiono como a pessoa não consegue ver a maravilha do Criador em tudo que se existe. As folhas caem, as folhas voltam novamente, as passagens do tempo, tudo com o passado. A gente tem um corte na mão. A forma que cicatriza, gente, é linda. É verdade.
tudo no homem que é feito para poder se refazer novamente, só pode ser uma mente brilhante, que é o Criador. Tudo testifica do Criador. A forma da divisão de línguas que existe no mundo, tudo testifica do Criador. A forma que adoramos a Deus, muda a linguagem, pode mudar, mas a forma de adorar a Deus, tudo Meu testifica Deus. o adorador. Tudo testifica a Deus. A Bíblia fala Glória que a tudo Deus. que tem fôlego suspira adorando ao nome do Criador. Meu Deus, isso é Então, forte. meu amigo ateu, me desculpa, eu não tenho que te explicar que existe um Deus. Eu quero que você ache prova concreta para me falar que meu Deus não existe. Isso é forte. O Everton agora foi pro embate mesmo, né? Me desculpa, porque... Desembanhou a espada. Desembanhou a espada. Ele foi pra cima. Glória a É isso Deus. mesmo. Eita glória. É isso mesmo. E Gostei o mais, disso. e o mais lindo, o irmão Mateus deixou uma deixa aí, que mesmo com a queda humana, mesmo com esse rompimento, esse meu Deus é tão lindo que ele vai lá ainda e ele deixa que é o ponto final da minha lição aqui, que diz revelação em Cristo. Jesus é a revelação final perfeita de Deus à humanidade. Mesmo o ser humano querendo sempre buscar o que é errado, ele ainda mandou uma solução, ele mandou seu filho Aleluia. para poder morrer, Glória a para poder Deus. nos reatar com ele. Teve Isso é uma lindo. provisão, né? Isso é lindo, isso é a demonstração do amor de Deus. Todas as vezes que a gente para imaginar o cenário da cruz, vem comigo, cenário da cruz, à direita um pecador, à esquerda um pecador e no meio um homem santo, sem pecado. Sabe o que eu acho mais lindo? Que Jesus não desceu da cruz. Aleluia. Embora a Deus. que os nossos pecados estavam tão fortes e estavam tão enegrecidos as nossas vestimentas, que não havia em nós nada que agradasse a Deus. Mas mesmo assim Ele nos amou. Para você que quem sabe não crê em Deus, mesmo assim Deus entregou o seu Filho na cruz do Calvário, lhe dando a oportunidade de viver a vida na terra com Cristo e a eternidade com Cristo. Aleluia. Glória a Então Deus. isso é muito poderoso, o contexto dessa lição é para levantar a gente da cadeira mesmo, Evo. É para levantar a gente da cadeira e você que está ouvindo, jovem, você precisa se posicionar mesmo como um atalaia de Deus. Versão Everton, com a espada Glória a desembanhada e se posicionar mesmo nesse tempo, né? Glória a Presbítero irmão Adonias, eu percebi assim que o senhor estava meio calado na lição. Só aprendendo. Eu entendi que o senhor estava reservando para o final, né? Então nós vamos para o terceiro ponto da nossa lição, Aleluia. na pessoa do nosso querido coordenador, presbítero irmão Adonias. Em 2 Coríntios, capítulo de número 4, e versículo de número 4, o apóstolo Paulo vai descrever com essas seguintes palavras: que o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. Meu Deus. Nesses últimos dias nós estamos lidando com a geração cega. E isso é muito complicado. Porque uma vez que nós estamos vivendo com isso, nós somos líderes de departamentos de jovens, professores de escola bíblica de jovens, pastores de jovens. E nós precisamos nos posicionar e ser canal de bênção e ser como faróis, ser como luzes para tirar essa ceguidão desses olhos, desses jovens que não conseguem mais enxergar. Porque o ateísmo, ele traz para a vida dos jovens, entre aspas, muitas das vezes, uma falácia e uma cultura que eles não precisam dos pais, que eles não precisam do agrupamento da igreja, que eles precisam simplesmente estar presos dentro de um quarto, um quarto escuro. E o primeiro tópico aqui vai falar o primeiro subtópico vai falar o quê? Um vazio existencial que o ateísmo traz. E olha o que é interessante, o ateísmo existencial, sem Deus, o ser humano pode perder a referência. Aí nós voltamos que o apóstolo Paulo vai dizer o que, presbítero Donias? Que os deuses desse século estão cegando muitos jovens, muitas pessoas. E qual é a nossa preocupação em termos disso? Há umas horas atrás eu estava tendo um diálogo com uma jovem
pré-adolescente, está saindo dos adolescentes e ingressando nos jovens. E ela falou algo que mexeu comigo. Porque ela falou que o cotidiano de alguns jovens dentro da sala de aula dela, na vida natural delas, é viver reclusada dentro dos quartos. Não tem força de sair para conversar com o pai, não tem força de sair para ir para a rua. A vontade é simplesmente de ficar num celular, num lugar escuro, numa tela escura, se relacionando, cego de um mundo que Deus criou, o mundo que nós vemos Deus. Tivemos uma aula passada, retrasada, com o pastor Mateus, e o pastor Mateus falou que numa paisagem linda não tem como a gente observar aquilo e nós não enxergarmos que foi Deus que fez aquilo. Então o inimigo está cegando muitos jovens. E o que nós estamos fazendo com isso? E isso é um problema tão grave, porque os dados aqui nos Estados Unidos, onde nós estamos, no ano de 2024, mostra quase 49 mil pessoas se suicidaram no ano de 2024. É o dado mais presente de um levantamento sobre o suicídio. E o que essas pessoas suicidaram disseram, na maioria das vezes, em cartas, em depoimentos, antes de poder se matar: não tenho nada, tenho um vazio, não tenho mais nada para fazer, não tem mais ninguém para amar, não tem mais ninguém para ter um verdadeiro diálogo. Meu Deus. Aí o meu terceiro tópico vai falar qual é a missão da igreja. O que a igreja está fazendo para combater isso? O que nós estamos fazendo? E essa jovem me falou com as seguintes palavras: meu líder, simplesmente, esses jovens que estão lá só precisam de um posto dizendo assim: eu te amo. Glória a Deus. Precisa só de um posto assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho por você. Simplesmente essas pessoas precisam de um abraço. Simplesmente essas pessoas precisam de uma insistência a mais. Precisa de um carinho a mais, de um amor a mais. E coisas que o inimigo desse século está tirando: o amor das pessoas uns com os outros. E o ateísmo tenta tirar isso. Meu Deus. Tirar o amor que Deus colocou em nossas vidas. O amor de Deus foi tão grande que não tem cálculo para calcular. Se nós somos imagem e semelhança desse Deus, nós herdamos no DNA dele o amor dele. E nós temos que praticar esse tal amor com o nosso próximo. E esse tal amor também não pode ter medida, que é a dimensão da graça dele sobre as nossas vidas. Presídio Adonias, eu creio na seguinte questão: não dá para crer no universo e na consistência da humanidade fora de Deus. Não tem. Não dá, pastor Mateus? Não dá. Não dá por quê? Porque você conhece o amor porque Deus existe. Sem Deus não tem amor. Você conhece o que é justiça porque Deus é a justiça. Sem Deus não há justiça. Você conhece o que é fidelidade porque Deus é a fidelidade. Sem Deus não há fidelidade. Todos os conceitos que constituem o ser humano só existem porque Deus existe. Você somente conhece isso porque Deus deixou o nosso manual, a nossa bússola, palavra de Deus. Então, crer no mundo, na existência do universo sem Deus, é o contexto do texto principal que o pastor Mateus leu. São nécios, são homens sem entendimento. É o homem que está aprofundado na falta de conhecimento. Não existe como existir isso. Eu estou dizendo assim na visão humana, eu nem estou falando da questão da existência do universo, da sustentação do universo. Numa das nossas lições nós estávamos falando, o Everton, sobre as galáxias, né? Antes em off aqui nós estávamos falando do posicionamento da Lua, do Sol, que são tudo milimetricamente bem posicionado para que tudo funcione exatamente do jeito que está. Qualquer uma dessas coisas, se estiverem fora do seu padrão, criaria uma catástrofe terrível. E como poderíamos crer que isso não foi feito pelas mãos de Deus? Então, tudo que existe só existe. Todo o conceito de vida que nós temos, todos os conceitos de vida que nós temos é porque Deus existe. No canto de um pássaro de madrugada,
manifesta Aleluia. a grandiosidade Glória a de Deus. Deus. Né, Everton? Aleluia. Glória a Deus. Entrando nisso, no que você disse e que o presbítero Adonias disse, sobre os dados dos jovens que estão tirando a sua própria vida. Se a gente reparar o crescimento desses dados a partir do momento que foi tirado isso aqui dos locais públicos, Meu Deus. a partir do momento que tiramos a palavra de Deus da mão dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Glória a Deus. Antigamente aqui tinha um saying que era Sunday School, ou seja, escola de domingo, onde se ensinava a palavra para os nossos adolescentes da escola, onde se ensinava a palavra para os nossos jovens, o número de pessoas que tinha esse vazio era menor. Então, meu amigo, você vir falar para mim que esse Deus não existe, não dá. Não dá. Não dá. E é interessante, o presbítero Jussione, os demais irmãos, que mesmo que a pessoa não ouça sobre Deus, ela tem o que nós chamamos de, inclusive está até no texto que o diácono Everton leu, Aham. Romanos capítulo 1, versículo 19, se a gente continuar lendo ali o 20, nós vamos ver algo que é o conhecimento geral de Deus. Né? As pessoas naturalmente conhecem Deus. Quando você pega uma criança pequena, né, que ela faz alguma coisa errada, ela já te olha assim, ó, com olhar de assustada, culpa. com um olhar de culpa. Mais ou menos o olhar de Adão quando Deus aparece no jardim. Agora a pergunta é, como ela entende que aquilo é errado? Se ela ainda não tem consciência para poder você explicar para ela e ela entender ao pé da letra que aquilo ali é errado. Isso é algo que está intrínseco dentro de nós. E por isso que o texto de Romanos vai dizer que as pessoas são indesculpáveis. Porque mesmo que elas não ouçam sobre Deus e tentem dizer que Deus não existe, no fundo, eu acredito que esse pessoal é uma guerra muito grande. Porque no fundo, está lá algo que é de Deus, colocado de Deus nessas pessoas. Exatamente. E elas tentam lutar com isso para defender que Deus não existe. Então, esse conhecimento geral de Deus já é algo o suficiente para que as pessoas entendam que Deus existe. Essa moralidade, esses conceitos que nós temos de certo e de errado, advém daí. E nós aprimoramos isso, aprendemos, pregamos a palavra de Deus, porque fala a respeito disso. Mas Deus já colocou em nós o conhecimento natural a respeito dele. Então, essas pessoas que seguem o ateísmo ou que defendem a inexistência de Deus, é um conflito muito grande dentro delas. Né? E essas pessoas diante de Deus são indesculpáveis. Exatamente. O ponto é, um dia elas irão conhecer Deus. Agora, quando elas conhecerem a Deus, Deus vai dizer para elas, vocês me conheciam desde o início. Eu coloquei dentro de vocês. Minha assinatura estava em Minha todos os detalhes. assinatura estava aí, você não quis. Exatamente. Infelizmente, mas que Deus... Exatamente. Isso é muito tenha interessante, misericórdia. pastor Mateus, o que o senhor está dizendo, porque isso fala sobre a consciência, Justamente. né? A voz interna do homem. E é o que o senhor diz, lá dentro assim, aqui para mim, quem sabe você é ateu, eu estou te falando um negócio que você sabe que é verdade. Lá dentro do seu coração, na sua fonte das suas emoções, você sabe que Deus existe. Você sabe que o amor de Deus está alcançando o seu coração. E eu não sei como é que você veio parar aqui nesse vídeo, mas eu preciso dizer para você, esse vídeo chegou até você com uma resposta de Deus para você alcançar a salvação através de Cristo Jesus. Meu Deus. Isso é forte. Isso é Pedro forte. Nunes. E o interessante é que o autor da lição vai trazer um termo chamado efêmero. E esse termo, ele vai dizer no seguinte sentido, explicando o que o ateísmo representa, o universo ateísmo. É algo que é curto, é algo que não passageiro, que não tem uma continuidade. Aí existe uma expressão usada, que é uma flor que brota de manhã e morre de Meu tarde. Deus, isso é forte. Não é? Então, assim, é isso que eu chamo, que me chama a atenção. E trazendo os dados dessas pessoas que morreram,
e dados de pessoas que estão hoje presas dentro desse quarto, que não conseguem sair de uma depressão, o ateísmo não tem poder de ir lá e tirar. Não. O ateísmo não tem força dentro da ciência de estudar e libertar uma pessoa escravizada e cega pelos deuses desse mundo. Mas o meu Deus, Aleluia. o meu Deus, ele vai Glória lá a no Deus. quarto, ele tira de lá, ele transforma e coloca aqui. E nós temos jovens na nossa congregação, que eram jovens que estavam presos dentro de quartos, que não saíam. E hoje está aqui participando desse projeto, fazendo esse projeto. Glória Meu a Deus, ele vai lá, mas o ateísmo não vai. Yeah. Se tem algum ateu que provar para mim que o ateísmo tem força de libertar alguém das garras de Satanás, eu mudo todo o meu conceito. Mas enquanto isso, o meu Jesus, ele faz o que o ateísmo não faz. Liberta, cura e transforma e leva o homem para o céu. Isso é forte. E eu quero usar até uma frase de uma das nossas jovens do departamento, a jovem Paola, que em uma das nossas aulas ela disse assim, que nem na noite mais escura impede Deus de te arrancar de lá. Aleluia. Glória a Deus. Por mais que seja escura a noite, Aleluia. a mão de Deus tem poder de te arrancar Glória a daí e te Deus. trazer para as maravilhosas luzes de Deus. Glória a Deus. Que aula poderosa, que algo de Deus, a presença de Deus está verdade. Glória a conosco Deus. aqui. Glória a Deus. E esse conteúdo é exatamente para despertar os jovens, os nossos jovens precisam estarem despertos para esse tempo de batalhas, de guerra, e são guerras, pastor Mateus, que o jovem enfrenta no seu dia a dia. Todos os dias. Né? É uma guerra que o jovem enfrenta em todos os meios tecnológicos. É uma batalha. Então o jovem precisa desse conceito bíblico da palavra de Deus para, de fato, se posicionar e estar nessa linha de frente da batalha no nome de Jesus. Muito bem, essa foi mais uma das nossas aulas. Nós estamos simplesmente muito felizes e agora nós vamos partir para as nossas declarações finais, né? Eu quero aqui estar cedendo ao nosso querido irmão Everton as suas finalizações dessa lição tão poderosa e tão impactante para as nossas vidas. Eu quero deixar aqui o resumo da lição, e eu vou adicionar alguma coisinha no final, que diz assim: a criação testemunha claramente sobre a existência de Deus, tornando indesculpável Glória a Deus. a incredulidade. Eu quero dizer que o meu levantar e o meu deitar, ele testemunha que há um Deus que permitiu mais um dia. Aleluia. Eu quero dizer que o meu respirar de mais um fôlego, que o Espírito que Deus colocou em mim, na minha criação, ele testemunha de um Deus vivo. Então, jovem, não há nada que a ciência ou que qualquer pessoa possa falar que vai cessar a existência do meu Deus. Porque só Ele tem o poder, só Ele tem a condição de ir lá, no último buraco que você estiver, no mais fundo, não há local tão profundo que Meu que Deus. você possa esconder, que meu Deus não vai te encontrar. Meu Deus. Tá bom? É E forte. aqui fica o meu recado. Glória a Deus. Venha para Cristo, creia em Cristo, porque só Ele pode transformar a sua vida. Meu Deus. Poderoso. Nosso querido irmão, Glória a Deus. presbítero Adonias, com as suas considerações finais, eu preciso aqui, antes das suas considerações, Adonias, falar algo muito importante, o Everton. O presbítero Adonias está indo para o campo missionário. Ele está indo Glória lá a para o Deus. Vale do Jequitinhonha. Nós estamos falando aqui que é um dia normal, como qualquer outro, em uma reunião, o nosso pastor presidente, pastor José Suimar, sentiu no coração, inspirado por Deus, e disse: eu preciso de missionários que vá para o Vale. E nós estamos nos Estados Unidos da América. E simplesmente esse homem de Deus que está do meu lado levantou suas mãos e disse: eu digo sim, Glória eu a estou Deus. disponível Eu para ir digo para o sim. campo missionário. É. E nós estamos tendo aqui esse privilégio de participar desse momento tão poderoso. E eu creio que essa vai ser uma das últimas participações. Né? Nós vamos ver a possibilidade de participar mais vezes antes de ir. Mas eu acredito que seja talvez uma das últimas participações dele. E nós gostaríamos de deixar esse momento muito bem registrado, em forma de agradecimento à sua vida, em forma de louvor a Deus pela sua vida, e expressar que você é um homem de Deus e tem sido referência para nós.
E eu sei que Deus vai te usar poderosamente Amém. no Vale. Você Glória a ainda não entendeu o quanto Deus vai te usar lá. Quando tu chegar lá, Adonias, tu vai ver. Amém. Eu vejo assim, o Everton, que na Bíblia diz que o lenço de Paulo curava, né, libertava. Isso vai acontecer lá no Vale Em também. nome de Jesus. Eu não morri, não, eu recebo. Amém, Em nome de amém. Jesus. A autoridade. Em nome de Jesus. O poder de Deus, a unção de Deus sobre a sua vida. E escute isso, gente. São homens de Deus que Deus tem levantado nesse tempo. O Adonias está indo para o Vale de Jequitinhonha. O pastor Mateus congregava com a gente. É verdade. Assumiu a congregação de Grauster. Também está sendo usado por Deus poderosamente naquele local. Né? É um jovem, né? O Mateus, assim, ele é da nossa idade mesmo, irmão. Tem 18 anos, né, É, pastor? 18, 17, é uma coisa assim. Passou um pouquinho. Quase. Então, escute bem isso. Deus está dando uma prova para a juventude dos Estados Unidos da América que Deus conta com a gente para Glória a nos Deus. usar. É verdade. Deus conta conosco. Deus está usando os nossos jovens obreiros. Nós somos a nova geração que vai conduzir essa obra à frente. Glória a Deus. Está aqui o Everton, ele é coordenador de jovens aqui da nossa congregação, então Deus conta com a gente para nos usar nesse tempo poderoso. E Adonias, que Deus abençoe sua vida. Amém. Foi uma honra, um prazer, um privilégio que Deus conduziu. E eu posso dizer aqui de forma inequívoca que você é um irmão que Deus me deu aqui na América. E essa parceria vai continuar Sim, até a muito. eternidade, É no muito. nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a todo o carinho de vocês, da minha liderança no pastor Juciones, o meu líder pela mocidade, pelo conjunto de jovens unidos em Cristo. Quero aqui agradecer ele, que também é o nosso líder geral da Almaden, também o nosso diácono Everton, que também é juntamente comigo, faz parte dessa liderança. E eu fico muito feliz, pastor Matheus, porque nesses últimos anos eu vejo que Deus continua levantando homens de Deus. Porque uma vez que nós estávamos sentados em uma mesa na casa do pastor e apenas falando nenhuma ideia em fazer uma pré-aula, mas nem nos meus melhores sonhos, né, eu imaginaria eu naquele momento, naquela mesa, rodeado por uma estrutura dessa. E nós vemos o agir de Deus e quantas vidas estão sendo abençoadas, foram abençoadas, temos testemunhos disso através desse projeto. Eu digo sim. Glória a Deus. E aqui eu quero deixar o meu agradecimento a todos vocês, a toda a equipe dessa mídia, ao pastor Leomir, meu pastor local, o pastor Suimar, por abraçar esse projeto, né? Por abraçar essa causa. Enquanto o mundo vem de lá para cá, nós vamos na contramão com a força da espada de Cristo e da Glória a verdade Deus. proclamando. É isso. E eu quero terminar minhas palavras assim, devemos proclamar a verdade com amor, com paixão e não deixar de ter ousadia na vida. Ir para cima, fazer igual o Everton fez hoje, posicionamento, puxar a espada e É bem declarar. É bem isso. E Glória a declarar. Então eu Deus. quero deixar aqui de uma maneira bem clara meu carinho, meu amor com todo o departamento de jovens, e eu creio que essa é a última realmente. Meu Deus. Vai ser a última, mas quem sabe Deus prover um dia de eu voltar aqui. Meu Deus. Né? Meu Deus. Eu venho cá para participar com vocês. Eu amo vocês, que Deus em Cristo abençoe. Amém. Meu Deus, Amém. a gente tá segurando aqui para as lágrimas não caírem, né? Muito bem, pastor Mateus, as suas considerações finais. Amém. Olha, é um prazer muito grande, é um privilégio extraordinário estar aqui com os irmãos. Amém. O presbítero Adonias, que está indo para o campo missionário, é inspiração para nós jovens, né? Vou me incluir nesse meio, Glória. porque nós somos jovens. Somos jovens, é isso aí. Mas é realmente uma inspiração, e eu creio que Deus está levantando uma geração que vai trazer aí, Deus vai trazer através dessa geração um grande avivamento Com certeza. aqui nos Estados Unidos, e isso vai chegar no Brasil também. Meu Deus do céu. Em nome de Jesus. Em nome de né? Jesus. Eu sempre digo que Deus une essas pessoas assim, vai moldando umas às outras. É isso. E junta esse monte de pessoas, o homem de Deus no mesmo lugar para espalhar daí É a isso pouco. mesmo. Isso é E forte, depois isso. surgem as notícias. Deus está usando o Isso é terrível. presbítero Adonias lá no Vale, está Eita, usando glória. o presbítero Juciones lá, está Yeah. usando o diácono Everton lá.
Isso é o que Deus faz. Aleluia. E para você, querido ouvinte da nossa aula, você que é ateu ou você que conhece um ateu, eu quero propor para você fazer um desafio a esse Deus que nós Meu estamos Deus, pregando. isso é forte. Porque o nosso Deus é um Deus transcendente, que transcende tudo, Aleluia. mas é um Deus imanente. Isso aí. E quando a gente dobra o joelho lá no nosso quarto, escondido, ninguém tá vendo, mas ele tá lá do nosso lado. Aleluia. E se você não crê, desafie ele. Fala, prova para mim que o Senhor existe, que eu tenho certeza que Deus dará experiência Aleluia. para mostrar que ele é Deus, um Isso é Deus muito forte. soberano. Tem um grande autor, né, escritor e também psicólogo, psicanalista, Augusto Cury, os irmãos conhecem muito bem. Era um grande ateu, só que ele foi resolver estudar sobre Jesus. E quando estuda sobre Jesus, irmãos, não tem condição de não crer naquilo. Exatamente. Porque é algo realmente extraordinário. Poderoso. Né? Então você que é ateu ou você que conhece um ateu, eu proponho esse desafio. Meu Deus. Porque eu tenho certeza que Deus revelará a vocês que Ele é Deus e é soberano sobre toda a terra. Aleluia. Obrigado Deus. pela Amém. oportunidade. É um prazer Maravilha. estar com os irmãos e Deus Maravilha. continue abençoando. Mateus, Em o nome de prazer é Jesus. todo nosso, satisfação de tê-lo Amém. aqui nesse momento de Deus. E pegando a oportunidade do Mateus, é tão interessante que um dia os soldados foram para prender Jesus. Quando chegaram lá, escutaram Jesus falando. E foi escutando. E aí quando voltou, cadê o homem? Por que vocês não prenderam? Como é que a gente vai prender? Que palavras são aquelas? É Que impossível. palavras são aquelas? A gente Meu nunca Deus, escutou aleluia. palavras Nunca tão ouvi. poderosas. Então, esse é o poder do Evangelho. E ia ser muito interessante. Quem sabe você é ateu, e todo mundo sabe que você é ateu, e você fica com vergonha, né, Mateus? É. Mateus falou isso numa última aula com a gente. Quem sabe você fica com vergonha, mas faz algo aqui, um conselho para você. Vai para o seu quarto, fecha a porta, ninguém precisa te ver. Dobra o seu joelho e fala, Deus, se tu existe, fala comigo. É o desafio que o Mateus está propondo. Faz Glória isso a e Deus. você vai sentir a imensidão do amor de Deus. Glória a Deus. Sabe, queridos, a gente vê Deus no desabrochar de uma flor. A gente vê Deus nas águas que caem de uma cachoeira. A gente vê Glória a Deus no voar dos pássaros, no cantar da madrugada. Em todos os cenários Deus está. A gente vê a ação da mão de Deus. O segredo é que estamos com os nossos corações abertos para ouvir e ver Deus agir. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa e Deus abençoe sua família. Sabe do negócio? Deus existe tanto que eu já disse sim para Ele. Aleluia. Mais Glória alguém a aqui Deus. disse sim para Deus? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu te falar algo de Deus. Amém. Jesus é bom O e o diabo não presta.